Muito bem, gente. Vamos dar sequência aqui à nossa disciplina. Nós estamos falando de crime contra a liberdade individual. Já falamos de alguns delitos, falamos de delitos importantes, como sequestro e cárcere privado, falamos de delito de constrangimento ilegal. Hoje nós vamos falar de dois crimes. Um deles é muito interessante pela sua incidência, interessante pela sua forma, pela sua previsão legal. Ele passou por uma alteração legislativa relativamente recente, que é o crime de tráfico de pessoas, e vamos falar também sobre violação de domicílio. Vamos falar sobre esses dois delitos hoje apenas. O delito de tráfico de pessoas, ele possui uma regulamentação relativamente extensa e é um tema muito interessante. Vamos lá. Vou projetar para vocês o slide. Aqui. Olha lá, gente. Seguindo com crimes contra a liberdade individual. Nós ainda devemos ter mais umas 2 aulas a respeito desse tema, para esgotarmos esse tema. O próximo tema é crimes contra o patrimônio. Isso. Primeiro desses delitos, gente, tráfico de pessoas. Como eu disse para vocês, é uma alteração é um crime relativamente recente. Ele faz parte aí do 149A, nós acabamos de ver o 149. O 149 trata de sequestro e cárcere privado, né? O 149A, ele se refere ao tráfico de pessoas. Olha lá, para vocês verem como é a regulamentação do delito. Artigo 149A. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso com a finalidade de 1. Remover-lhe os órgãos, tecidos ou parte do corpo. 2. Submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo. 3. Submetê-la a qualquer tipo de servidão. 4. Adoção ilegal. 5. Exploração sexual. Pena, reclusão de 4 a 8 anos e multa. Mais uma vez, 149A. Agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, comprar, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de remover-lhe os órgãos, tecidos ou partes do corpo, submetê-la a trabalho em condições análogas à de escravo, submetê-la a qualquer tipo de servidão, adoção ilegal ou exploração sexual, pena reclusão de 4 a 8 anos e multa. Olha só, gente, para vocês verem uma questão interessante. Nós, de imediato, o que a gente vê aqui? Nós vislumbramos que, para o cometimento do crime de tráfico de pessoas, nós temos aqui um tipo de condutas múltiplas, não é isso? Nós pode-se incidir no crime de tráfico de pessoas por diversas formas de conduta. E essas condutas, elas são alternativas. Incida a pessoa em uma só delas, em duas, em mais ou em todas, ela vai responder apenas pelo crime de tráfico de pessoas. Quero dizer, não se faz necessário que a pessoa incida em todas as condutas para a configuração do crime. As condutas estão previstas aqui de maneira alternativa, ok? Agenciar está
diretamente ligado à representação para fins comerciais mesmo, seria o intermediário. O aliciamento, nós estamos falando, todas as condutas aqui se referem à pessoa. Nós estamos falando de tráfico de pessoas, então é agenciar pessoas, aliciar pessoa, recrutar, esse aliciamento aqui no sentido de seduzir a pessoa para o propósito querido, né, o propósito de tráfico, recrutamento, uma seleção fraudulenta, transportar, não tem dúvida nenhuma, não é? Transportar, conduzir essa pessoa, transferir, levar de um lugar ao outro, comprar, adquirir a pessoa, comprar mesmo, como se um objeto fosse, alojar ou acolher pessoa, alojar ou acolher estão ligados ao recebimento da pessoa em casa ou estabelecimento similar. É isso, você manter a pessoa, abrigar a pessoa. Porém, este abrigo, este alojamento, esse recrutamento mediante esse recrutamento fraudulento, né, essa seleção, todas elas se dá ou mediante ameaça, nós já vimos há pouco ameaça né, sobre o perigo de um mal injusto e grave, de fazer-lhe um mal injusto e grave, né? A violência física propriamente dita, a coação, e aqui em coação nós podemos entender a chantagem, a fraude, que é o abuso propriamente, que é o engano propriamente dito, e o abuso nós temos um princípio de direito por parte daquele que exerce a conduta, porém, ele extrapola no exercício do seu direito. Esse extrapolar o exercício do direito é que constitui o abuso. Então, vejam vocês, todas essas são condutas voltadas à pessoa, que a pessoa praticamente é tratada como um objeto, e essa conduta, todas essas condutas, o agenciamento, o aliciamento, o recrutamento, o transporte, a transferência, a compra, o alojamento e o acolhimento da pessoa, todas elas se dão mediante fraude, coação, abuso, ameaça ou violência, ou seja, nós podemos falar em voluntariedade da pessoa? Podemos falar em voluntariedade aqui, ó. Por exemplo, na fraude, né? A pessoa pode ser enganada. Nós podemos falar em voluntariedade daquele que é traficado na fraude. Nas demais situações, nós não conseguimos visualizar a voluntariedade. Sempre a pessoa está sendo submetida a quaisquer das condutas contra a sua vontade. Mas esse delito tem uma finalidade específica, gente. Toda conduta que descrita no caput, ela tem que ter uma dessas cinco finalidades para constituir o crime de tráfico de pessoas. Quais são? Remoção de órgãos, tecidos ou parte do corpo, submissão a trabalho em condições análogas a de escravo, submissão a qualquer tipo de servidão, adoção ilegal ou exploração sexual. Nós temos aqui as condutas que têm por objeto uma pessoa, daí tráfico de pessoas. Nós temos a forma pela qual essas condutas são realizadas e nós temos a finalidade específica delas, ok? Parágrafo 1º. Então, vamos direto à classificação aqui. Vamos direto à classificação e nós voltamos no parágrafo 1º e parágrafo 2º. Sujeito ativo e sujeito passivo, gente. Qualquer pessoa pode cometer este delito. Não se exige nenhuma qualidade especial para que a pessoa
seja autor do crime de tráfico de pessoas. Da mesma forma, não se exige nenhuma qualidade especial para que a pessoa seja vítima de tráfico de pessoas, correto? Daí ser considerado um delito comum. O elemento subjetivo é o dolo, não existe o crime de tráfico de pessoas na modalidade culposa, e mais do que isso, o elemento subjetivo é um dolo específico. Qual dolo específico? Os descritos no CAPT. Remoção de órgãos, submissão a trabalho forçado, submissão à servidão, adoção ilegal, exploração sexual. São todas condutas dolosas, a conduta do CAPT ela é dolosa, mas além de ser dolosa, o dolo ele é específico para qualquer dessas finalidades aqui, para falarmos em crimes de tráfico de pessoas. Objeto material é a pessoa sobre a qual recai a conduta. Objeto jurídico protegido é a liberdade individual, correto? E aí nós temos desde liberdade, na verdade, em razão é a liberdade individual, porque, como nós vamos falar aqui na sequência, para a caracterização do crime, basta estes propósitos. Nós não precisamos que os propósitos sejam atingidos. Beleza? Então, aqui, daí porque se diz que o objeto jurídico é a materialidade, o objeto jurídico, perdão, é a liberdade. Se qualquer desses propósitos do CAPT forem atingidos, aí nós teremos o ataque a outros bens jurídicos. Ok? Vamos lá. Como já dito, é um delito comum, não é? É um delito comum. Ele pode ser cometido por qualquer pessoa, não se exige nenhuma qualidade especial para o cometimento desse delito. Ele é um delito material. Por que ele é um delito material? Porque nós temos uma alteração no mundo natural. Por mais que nós não tenhamos, não precise se concretizar as finalidades, os propósitos da conduta, eles não precisam efetivamente ocorrer para a configuração do crime, ainda assim, as condutas descritas aqui em cima, elas são indicativas de que efetivamente nós temos uma alteração no mundo natural. Nós temos o transporte, a transferência, o acolhimento, o alojamento, não é isso? E mais do que isso, nós temos aí, ó, se necessário for, a adoção de violência, de coação, daí porque se considera um delito material. É um delito de forma livre, nós temos simplesmente a indicação, nós não se fala, quando nós estamos aqui, por exemplo, quando se fala em transportar, não se determina por que meio. Quando você fala em alojamento ou acolhimento, não se diz se é em casa, em apartamento, em hotel. Quando se fala em recrutamento, não se explica de que maneira é. É um delito, então, de forma livre. De forma livre. É um delito comissivo, não se é possível vislumbrar a realização deste crime mediante omissão. É um delito que a um só tempo, como nós temos, como ele é de conduta múltipla, né? Múltipla alternativa, como é um crime de conduta múltipla alternativa, ele pode tanto ser considerado um delito instantâneo, quanto pode ser considerado um delito permanente. Ele será instantâneo
ele poderá ser instantâneo nas suas formas comprar, nas suas formas aliciar, mas ele pode necessariamente ser permanente nas suas formas transportar, na sua forma acolher ou alojar, correto? Então, ele pode ser, como ele é um delito de conduta múltipla alternativa, né? Nós podemos ter, ele pode ser instantâneo ou permanente, a depender da conduta levada a efeito. Vamos lá. Sim. É um delito de dano, nós temos um efetivo dano à liberdade individual, nós não temos, ela não é apenas colocada em perigo, né? Nós temos um efetivo dano, e é um delito que pode ser cometido por apenas uma pessoa, um delito unissubjetivo. Nós não precisamos de concurso de pessoas, nós não precisamos do concurso de duas ou mais pessoas para que esse delito se configure. Agora vejam só que interessante, gente. Falando das finalidades do cometimento do delito aí de tráfico de pessoas. Esse delito, ele apresenta 5 finalidades previstas lá: remoção de órgãos, tecidos e parte do corpo, submissão a trabalho em condições análogas à de escravo, submissão a qualquer tipo de servidão, adoção ilegal e exploração sexual. São as finalidades do tráfico. O tráfico de pessoas realizado por meio de qualquer daquelas condutas descritas lá no caput, tendo por propósito alguma destas finalidades. É interessante nós fazermos menção, gente, ao seguinte, e aí eu aproveito até para fazer uma rápida referência aqui à lei de transplantes. Vamos lá? Lei 9.434, de 97. Essa lei, nos seus artigos, no artigo 9º e parágrafo 3º, ela disciplina como podem ser feitas as doações de órgão. Na verdade, não há qualquer mal em se doar alguns órgãos do corpo, né? Estes órgãos, nós só temos que obedecer à regulamentação legal. E a regulamentação legal está prevista lá na 9.434. Deixa eu ver se eu a localizo aqui. 9.300. 434. 97. Vamos lá, gente. O artigo 9º, ele faz referência a... Vocês visualizam a lei aí? Ou não? Não, a gente tá vendo, professor. Está vendo o slide, né? Uhum. Vamos lá. Uhum. Só, gente. Agora vocês veem a lei? Sim, agora beleza. Ótimo.
Acertei. Olha lá. A Lei 9.434, ela regulamenta a remoção e a doação de órgãos, tecidos e partes do corpo humano. O que estabelece lá no artigo 9º? O que estabelece no artigo 9º? Olha lá. É permitida à pessoa juridicamente capaz dispor gratuitamente de tecidos, órgãos e parte do corpo, do próprio corpo vivo, para fins terapêuticos ou para transplantes em cônjuge ou parentes consanguíneos até o 4º grau, inclusive na forma do parágrafo 4º deste artigo, ou em qualquer outra pessoa, mediante autorização judicial, dispensada esta em relação à medula óssea. Parágrafo 3º, só é permitida a doação referida neste artigo quando se tratar de órgãos duplos, de partes de órgãos, tecidos ou partes do corpo cuja retirada não impeça o organismo do doador de continuar vivendo sem risco para a sua integridade e não represente grave comprometimento de suas aptidões vitais e saúde mental, e não cause mutilação ou deformação inaceitável, e corresponda a uma necessidade terapêutica comprovadamente indispensável à pessoa receptora. A gente acha que um dos maiores baratos da aula é a gente poder ficar vendo aqui e ali. Então, vejam só para vocês, existem sim a possibilidade da doação de órgãos, está devidamente regulamentada, nós temos a previsão aqui da necessidade de autorização judicial, inclusive, e, na verdade, isso aqui é uma mera referência, eu estou fazendo para vocês uma referência apenas ao artigo 9º e o parágrafo 3º, mas existem outra série de requisitos voltados para que, se a doação possa ser feita, a extração, a remoção, como consta aqui na ementa, a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano possa ser feita, mas tem que obedecer os ditames legais, ok? No cometimento do delito aqui, o que nós temos na verdade, não, meu filho, no cometimento do delito, o que nós temos é que este tráfico de pessoas foi realizado com este propósito e, por óbvio, sem obedecer aos ditames legais. Agora, vejam vocês, o delito de tráfico de pessoas, para a sua consumação, basta que, voltemos ao caput, basta que quaisquer das condutas descritas aqui no caput tenha se dado com a finalidade de remoção de órgãos, tecidos ou parte do corpo. Nós não precisamos da efetiva remoção dos órgãos, tecidos ou partes do corpo. Correto? Se nós tivermos esta remoção, falando aqui do inciso 1, se a pessoa efetivamente realizar a remoção, além do delito de tráfico de pessoas aí previsto no 149A, a pessoa também vai responder por um delito que está previsto lá no artigo 14 da Lei 9.434. Aqui, ó. Acho que agora eu peguei a manha. Artigo 14, olha lá. Remover tecidos, órgãos ou parte do corpo de pessoa ou cadáver em desacordo com as disposições desta lei. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa, de 100 a 360 dias multa. Então, vejam vocês, para a concretização do crime de tráfico de pessoas, basta que o tráfico tenha sido realizado com
o propósito de remoção de órgãos, tecidos ou partes do corpo humano. Se essa remoção vier efetivamente a ocorrer, na verdade, aquele que adotou essa conduta vai responder pelos 2 delitos em concurso material. Ele vai responder pelo tráfico de pessoas e vai responder pelo delito previsto no artigo 14 da Lei 9.434. Ok? Segunda possibilidade do crime de tráfico de pessoas. Segundo propósito, segunda finalidade, submissão a trabalho em condições análogas à de escravo. Nós já vimos o artigo 149, foi o último que nós estudamos do Código Penal, e a regra é a mesmíssima, Se o tráfico for com este propósito, já estará caracterizado o crime do 149A. Se além do tráfico realizado com este propósito, efetivamente, aquele que foi traficado, se ele efetivamente vier a ser submetido a trabalho em condições análogas à de escravo, aquele que realizou o tráfico responde pelo 149A, em razão do tráfico, e também responde pelo 149, em concurso material, responde pelos 2 delitos. Ok? O inciso 3 fala com a finalidade de submissão a qualquer tipo de servidão. Qualquer outra servidão, óbvio que contra a vontade, né? Que não seja a submissão a trabalho em condições análogas à de escravo. O Nutt cita o exemplo do casamento forçado. Seria um tráfico com um propósito específico, né? Com um propósito específico, para forçar uma pessoa a casar com a outra. Veja bem, regra é a mesma. Se o tráfico, entenda-se por tráfico, quaisquer dessas condutas descritas no caput, se ele foi realizado com o propósito de sujeitar a pessoa a qualquer tipo de servidão, o crime de tráfico já vai estar caracterizado. Se essa servidão efetivamente vem a ocorrer, aí nós podemos ter, já que nós estamos falando de uma servidão de qualquer natureza, que não trabalho escravo, nós podemos estar diante de um delito de constrangimento ilegal. A pessoa responderia pelo tráfico de pessoas, se esse tráfico foi realizado com propósito de submissão à pessoa a qualquer tipo de servidão que não trabalhe escravo, ele responderia pelo tráfico. E se essa servidão efetivamente venha a se concretizar, como eu citei um exemplo, o casamento forçado. Professor. Pois não? A gente está vendo a tela do Google Meet, a gente não está vendo o slide, não. Oh, Deus do céu. Vamos que vamos. Ocultar. Vamos lá. Eu juro para vocês que eu... Agora sim. Agora sim? Aí, agora beleza. Vocês podem me interromper, viu, para falar. Pode ficar à vontade, senão eu não me situo. Olha lá. Então, voltando. Se nós tivermos a submissão ao trabalho escravo, que é o segundo dos propósitos, a pessoa responde em concurso material pelo 149A e também pelo 149, que é o crime que vem a tratar perdão, gente. A pessoa, se aquele que foi traficado, se ele efetivamente for submetido à escravidão, a trabalho em condição análoga de escravo, aquele que realizou o tráfico, além de responder pelo 149A, vai responder em concurso material pelo 149.
Se nós tivermos qualquer outro tipo de servidão que não a submissão a trabalho em condições análogas à de escravo, e se qualquer outro tipo de servidão vier efetivamente a se concretizar, além do crime de tráfico de pessoas, e mais uma vez, basta o propósito, basta a finalidade para caracterizar o tráfico de pessoas, mas se essa finalidade se concretiza, e se nós estamos falando da submissão a qualquer tipo de servidão, qualquer outro tipo de servidão, né? Neste caso, além de responder pelo crime de tráfico de pessoas, do 149A, o autor ainda vai responder pelo delito previsto no 146, que é o delito de constrangimento ilegal. Beleza? Ainda como propósito do tráfico de pessoas, ainda como finalidade específica, o inciso 4, está lá no caput, o inciso 4, ele traz como finalidade específica a adoção ilegal, realizar o tráfico de pessoas com o propósito de se concretizar a adoção ilegal. Se essa adoção se efetiva, da mesmíssima forma, aquele que realizou o tráfico, aí nós vamos ter o concurso material dos dois delitos. Nós vamos ter o concurso material do delito previsto no artigo 149A, do tráfico de pessoas, com o artigo previsto no artigo 242 do Código Penal. Arruma ele aí para nós. Vou mandar aqui no chat aqui do Google Meet. Você que tem a manha de fazer um negócio rapidaço. 242, ele fala da adoção ilegal. Ele faz referência à adoção ilegal. Se além do tráfico da pessoa, se além do tráfico de pessoas propriamente dito, se essa finalidade é atingida, nós vamos ter dois delitos em concurso material. Está lá o 242. Olha aqui, ó, nesta modalidade. Nós podemos ter um destes delitos, né? Na verdade, nós temos vários delitos contra a filiação. Um dos delitos possíveis é este aqui, ó. Registrar como seu filho de outrem. Se esse registro se essa adoção ilegal, ela venha a ocorrer, né, sem obediência dos ditames legais, nós vamos ter aí a concretização do crime previsto no 242. Além do tráfico de pessoas, vai haver responsabilização por este delito. Aqui. E, por fim, gente, se o tráfico de pessoas tiver por propósito a exploração sexual, e se essa exploração venha a se efetivar, nós teremos, além do delito de tráfico de pessoas, vai estar configurado também o delito previsto, um dos delitos contra a dignidade sexual. O principal deles, nós já sabemos, é o artigo 213, é o delito de estupro. Se essa exploração sexual, na modalidade de estupro, por exemplo, se ela vem efetivamente a ocorrer, nós vamos ter aí o concurso material dos dois delitos, tráfico de pessoa e delito de estupro. Correto? Estupro. Tipo assim, eu acho muito bonito cachorro de... Professor, seu microfone está mutado. Aqui. Aí, beleza. Ô, gente, hoje eu tô que tô, né? Olha lá. Então, como eu dizia, se esse tráfico que tem por propósito exploração sexual, se a exploração vem propriamente a se concretizar, nós podemos ter a configuração de algum dos crimes previstos na
crimes contra a dignidade sexual. Dentre eles, está lá o artigo 213, que é o principal deles, né, o crime de estupro. Eu já contei para vocês uma historinha de eu vindo com a prima minha de BH. A vez que eu estava vindo com a prima minha de BH, ela é assistente social. Rapidão aqui. Ela é assistente social. A assistente social tem muita dó do povo, né? Aí, olha só. Em Corinto tem um primo meu, que ele é doidinho. E ele é escrivão da Polícia Civil. Aí, o que ele fez? Na hora que a gente passa lá, nós estamos vendo um rapaz lá. Falei, uai, Jair, quem é esse cara aí? O cara estava lá, fazendo um serviço de pedreiro lá, Jair dando uma pena alternativa pro cara, né? Ele dando uma pena alternativa por ele mesmo. Falei, Jair, quem é esse cara aí? Falei, não, rapaz, isso aí é um cara que cometeu um crime aí e tal. Aí falou, aí minha prima começou a puxar papo com ele, né? Falou, cometeu crime e tal, não sei o quê, assistente social tem dó de todo mundo. E aí ela já estava vindo para Belo Horizonte, já estava trabalhando aqui em Gromogol, toda vez que ela era para vir para Gromogol, ela tomava bem umas 2 dúzias, vinha alegre toda a vida, né? Aí ela perguntou pro cara, falou, mas você fez o quê mesmo? Aí o cara virou para ela e falou, foi 213. Aí ela virou para mim e perguntou, só me chama de Pedrinho, virou para mim e perguntou, ela virou para mim e falou, Pedrinho, e o que é 213? Eu falei, Cíntia, 213 é estupro. Aí ela, aí não, aí você tinha que estar preso mesmo. Então, assim, estupro não se admite de forma nenhuma, né? Nem assistente social tem dó do povo. Ah, não, peraí, estupro tem que estar preso mesmo. Meu opino, aplicando uma pena alternativa para o estuprador. Pois bem, gente, olha só, como eu disse para vocês, esse tráfico de pessoas, para se configurar o crime, essas condutas descritas no 149A, para configurar o crime de tráfico de pessoas, tem que ter um dos propósitos descritos nos incisos do caput, de 1 a 5, correto? Se as condutas descritas no caput, se elas não tiverem por propósito qualquer destas situações aqui, ou remoção de órgãos, submissão a trabalho, submissão a qualquer tipo de servidão, adoção ilegal ou exploração sexual, se não tiver qualquer desses propósitos, neste caso, nós poderemos ter outro delito, não é que deixa de haver o delito, não. Nós podemos ter o delito de constrangimento ilegal, que é o 146, ou podemos ter o delito de 148, que é o cárcere privado, ou poderemos ter delito previsto no artigo 309, parágrafo único. Acha o 309, parágrafo único para nós aí, Vitor? 309 e 334. São delitos que podem ocorrer, podem restar configurados, é isso que vocês têm que entender. Se quaisquer das condutas descritas no caput, se nós estivermos diante de uma situação típica de tráfico de pessoas, ou seja, quaisquer das condutas descritas aqui no caput, do 149A, se ela não tiver quaisquer dessas intenções descritas nos incisos, quaisquer dessas finalidades, a depender da forma como se deu a conduta, é que nós poderemos ter um mero constrangimento ilegal, ou um cárcere privado, ou delito previsto no 309, vamos lá, cadê o 309?
Atribuir a estrangeiro falsa qualidade aí, ó. Exato, é o parágrafo único dele. Aham. Atribuir a estrangeiro falsa qualidade para promover-lhe a entrada no território nacional, quando, e aí nós estamos falando, do tráfico ao contrário, né? É quando você está trazendo o estrangeiro para o país, ou mesmo, não é o 334, não, é o 338. É o 338, que também é um outro delito relacionado, aí no caso, também relacionado ao estrangeiro, É que o é o reingresso do estrangeiro. reingresso no território nacional de estrangeiro que foi expulso. Pena reclusão de 1 a 4 anos. Então, se não tivermos essas finalidades específicas, mas tivermos o tráfico de pessoas, alguma das condutas descritas no caput do 149. Porém, se não tivermos presente nenhuma dessas finalidades dos incisos, é nessa circunstância que nós poderemos ter um dos delitos descritos aí, ou 146, ou 148, ou 309, ou 338. Beleza? O delito, ele apresenta causas de pena no seu parágrafo 1º, tráfico de pessoas. Vamos a esta aqui. A pena é aumentada de 1/3 até metade se o crime for cometido por funcionário público no exercício de suas funções, se o crime é cometido contra criança, adolescente, pessoa idosa ou com deficiência. 3, se o agente prevalecer de relações de parentesco, domésticas, coabitação, hospitalidade, dependência econômica ou autoridade de superioridade hierárquica, de autoridade ou de superioridade hierárquica inerente ao emprego, cargo ou função. Ou se a vítima do tráfico de pessoas foi retirada do território nacional. Vejam que são 4 circunstâncias que levam a pena a ser aumentada. Crime cometido por funcionário público, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Nós temos alguns servidores, em especial quem trabalha com imigração, que de certa forma teria facilidade em viabilizar, em especial, fraudes para o cometimento de tráfico de pessoas. Nós temos, além desses servidores que trabalham com imigração, nós temos aqueles servidores públicos que, pela natureza do seu serviço, cuidam de pessoas em situação de vulnerabilidade, exatamente, por exemplo, assistente social, e se ela, valendo-se das suas funções, para ela é mais fácil o cometimento do delito, e ela vai estar, na verdade, né, indo de encontro às suas obrigações, e, em função disso, a maior reprovabilidade. Se o crime é cometido contra criança, adolescente ou pessoa idosa ou com deficiência, você sempre tem que pensar, quando vocês virem essa circunstância aqui como qualificadora ou como causa de aumento de pena, vocês têm sempre que pensar na maior vulnerabilidade da vítima, criança menor de 12, adolescente entre 12 e 18 anos, pessoa idosa maior de 60 anos, e pessoa com deficiência, aí nós temos deficiência física, deficiência mental, correto? Todas elas aqui são pessoas que se encontram em situação de maior vulnerabilidade, daí o porquê a conduta cometidas contra ela, as condutas cometidas contra elas são mais reprováveis. Se o agente se prevalecer de relações de parentesco, doméstica, coabitação, hospitalidade, dependência econômica, autoridade ou superioridade hierárquica inerente ao exercício de emprego, cargo ou função, da mesmíssima forma, esta aqui é uma conduta muito mais reprovável. A conduta é mais reprovável no sentido de que das pessoas com quem se estabelece relações desta natureza, relação de parentesco, doméstica, coabitação, hospitalidade, dependência econômica,
destas pessoas com quem se estabelece relação desta natureza, espera-se um comportamento exatamente contrário, né? Espera-se um comportamento de proteção, um comportamento de proteção maior, de proteção e de respeito maior do que se espera das pessoas com as quais não tem relação dessa natureza. Você tem as pessoas com quem você não tem relações desta natureza e você tem pessoas com quem vocês têm relação dessa natureza. Essas aqui, do inciso 3, que estabelecem com você relações dessa natureza, espera-se delas um maior respeito à sua pessoa. Espera-se delas que elas exerçam, pelo contrário, uma função de proteção. Daí porque, se o delito for cometido por elas, ele é mais reprovável. E, sendo mais reprovável, a pena é aumentada. E 4, se a vítima do tráfico de pessoas for retirada do território nacional. Com a retirada do território nacional, aí nós temos um dificultador tremendo, que é o próprio exercício da jurisdição, né, do país. A pessoa é retirada do território nacional, aí nós vamos ter um dificultador muito grande para apuração, para responsabilização, para recuperação dessa pessoa que foi retirada do país, correto? Então, nós temos o aumento de pena e nós temos uma causa ou causas de diminuição de pena previstas no parágrafo 2º, e o interessante é que essas causas são bastante criticadas. Entendeu-se, na verdade, que foi um favor dado àquele que se dedica a uma conduta tão reprovável, aquele que realiza uma conduta tão reprovável. Olha lá, a pena é reduzida de 1/3, de 1 a 2/3, se o agente for primário e não integrar a organização criminosa. Se o agente for primário e não integrar a organização criminosa. Olha só para vocês verem que loucura. Porque, na verdade, ser ou não ser primário, por que é criticado? Nós temos uma redução de 1 a 2/3, essa redução aqui é uma redução, é a mesma redução que se dá para o crime cometido, crime tentado. Então, é uma redução considerável. E, além disso, ser ou não ser primário tem que ser levado em consideração na hora da apenação. Nós não podemos partir, se estamos falando da apenação, nós não podemos partir de um inferior, e vamos falar aqui do caput, nós não podemos diminuir, reduzir de 4 anos, pelo simples fato da pessoa ser primária, quando nós estamos falando de apenação, isso de qualquer delito. O fato da pessoa ser primária apenas faz com que o delito, neste aspecto, e tão somente nesse aspecto, porque nós vimos na apenação que é uma série de fatores, nós temos um cálculo trifásico. A circunstância da pessoa ser primária simplesmente faz com que a pena, nesse aspecto, não aumente. Ela não pode reduzir pela simples, isso para os delitos em geral. Por isso que há uma crítica no que diz respeito a essa redução pela simples circunstância da pessoa que comete um crime tão grave ser primário. E o fato de não integrar a organização criminosa, o que faz com que a não existência da organização criminosa, qual é a vantagem para o autor? É que ele deixa de responder pelo crime de associação criminosa. Se integrasse uma associação, se integrasse uma organização criminosa, ele ainda ia responder por um outro delito, correto? Tipo delito aí de formação de quadrilha. Ele iria responder pelos 2 crimes. Então, a circunstância de não integrar a organização criminosa
e essa é a segunda crítica à redução de pena prevista no parágrafo 2º, ela não deveria, porque ele já é privilegiado por não integrar a redução. De que forma? Por não integrar a organização criminosa. De que forma que ele é privilegiado? Não respondendo ao crime de associação. Correto? Respondendo apenas pelo tráfico de pessoas. E sem dizer que, olha só, se o crime for cometido, por exemplo, se a gente estiver falando de um tráfico de criança, nós não precisamos, na verdade, de uma organização criminosa super equipada com divisão de tarefa, não precisamos. Nós sabemos que uma criança, em razão da vulnerabilidade dela, ela pode ser simplesmente, facilmente traficada por alguém que é primário e de maneira isolada, sem concurso de outras pessoas. Professor, Pois não. mas aí se a gente tira essa legitimação, esse privilégio, na verdade, da associação criminosa e a pessoa respondesse se ela fizesse parte, aí ocorreria no bis in idem, não? Não. Na associação criminosa? Aham. Não. Explica de novo aí de que forma que você está entendendo. Por exemplo, ó, a pessoa faz parte de uma organização criminosa Uhum. e comete o crime. Ela não vai responder pelos dois, certo? Não, ela responde pelos dois. Ah, não entendi, então. Entendi. Entendeu? Entendeu? Porque a pessoa, ela, igual, por exemplo, se nós tivermos uma quadrilha especializada em tráfico de drogas, por exemplo, eles respondem pelo crime do tráfico e respondem ainda pela associação criminosa. Eles respondem, quer dizer, não no tráfico, porque o tráfico tem um tipo autônomo, tem um tipo previsto na própria lei, mas vamos falar aqui, o cangaço, o novo cangaço que nós temos aqui, esse pessoal que fecha a cidadezinha aí, toca o terror das cidades pequenas, assalta a agência bancária, assalta tudo. Esse pessoal do novo cangaço, aqui, associação criminosa, responde pelo 288, associarem-se 3 ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes. Se nós temos uma associação permanente, eles respondem pelo delito para o qual eles se associaram e também por associação criminosa, respondem pelos dois. Entendeu? Entendi. Aham. Vamos lá. Onde estávamos? Aqui. Muito bem, gente. Esse foi o delito de tráfico de pessoas. O delito seguinte que vamos tratar hoje é o de violação de domicílio. Esse é um delito facinho, menos emocionante que o tráfico de pessoas. Violação de domicílio, olha lá. Artigo 150. Entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente, Deus me livre e defenda, entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências. Pena detenção de 1 a 3 meses ou multa. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido durante a noite ou em lugar ermo, ou com emprego de violência ou arma, ou por 2 ou mais pessoas. Pena detenção de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 3º. Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências, em 2 circunstâncias. Durante o dia, com observância das formalidades legais, para efetuar prisão ou outra diligência. E, inciso 2, a qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser. Situação de flagrante delito. Parágrafo 4º. A expressão casa compreende qualquer compartimento habitado, aposento ocupado ou habitação coletiva,
compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade. Parágrafo 5º, não se compreendem na expressão casa, hospedaria, estalagem ou qualquer habitação coletiva enquanto aberto, salvo a restrição do parágrafo 2º, do inciso 2 do parágrafo anterior. Inciso 2, taverna, casa de jogo ou outros do mesmo gênero. Vamos lá, gente. Olha só. O crime de violação do domicílio, nós temos, em especial, a circunstância de que configura não só a entrada, como também a permanência. Ou seja, tanto a pessoa entrar, quanto a pessoa não sair da residência, constitui crime de violação do domicílio. Clandestinamente ou astuciosamente. Tanto na ideia de entrada clandestina, em todas elas, tanto na clandestina, tanto a entrada clandestina quanto na entrada astuciosa, todas elas trazem em si a circunstância de ter sido realizado mediante fraude, de ter sido realizado sem ser percebido, ou mediante fraude, ou sem ser percebido, ou as duas coisas. Neste caso, nós não temos a discordância, a discordância expressa por parte do, como diz o tipo, de quem de direito. E por que o tipo fala, são 3 circunstâncias, clandestino ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita. E por que ela fala em quem de direito? De quem de direito? Porque, na verdade, nós precisamos que essa contrariedade de vontade, expressa ou tácita, que ela tem que ser daquele que habita na residência. Por isso que se fala de quem de direito. Nós podemos estar ali, a pessoa pode estar habitando naquela residência por ser seu dono, ela pode estar habitando na residência por ser inquilino, ela pode estar habitando na residência porque está ali vivendo de empréstimo do proprietário. Em qualquer dessas circunstâncias, ela é a pessoa de direito que pode autorizar ou não autorizar a entrada de terceiro na residência. Beleza? Na ideia de clandestinidade e astúcia, nós temos a entrada sorrateira ou mediante fraude. E a outra circunstância é quando nós temos a contrariedade expressa ou tácita, nós temos a manifestação por parte daquele que é o morador da residência. Nós sabemos que temos a previsão constitucional de proteção ao direito de violação do domicílio, proteção à casa, né? Está lá no artigo 5º, inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador. Então, vejam vocês, é do morador, não necessariamente proprietário. Como disse, pode ser o inquilino, pode ser quem está ali por empréstimo, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, no caso do desastre, para prestar socorro, flagrante delito ou desastre ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Se for para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão, por exemplo, esse cumprimento se dá durante o dia. O mandado de busca e apreensão é uma determinação judicial e, para dar cumprimento a esta determinação judicial, a entrada se dá durante o dia. Correto? Da mesmíssima forma, se nós estivermos falando de qualquer outra determinação. Sujeito ativo, qualquer um pode ser sujeito ativo deste delito, qualquer um pode cometer, não precisa de nenhuma qualidade especial.
Sujeito passivo, necessariamente, é aquele, para se falar em sujeito passivo, necessariamente é o morador, né? Se estivermos falando aqui na figura do caput. É o morador da residência, é aquele que se encontra habitando no local, é ele que necessariamente é a vítima do delito, é aquele que se encontra habitando no local que foi violado. Elemento subjetivo é o dolo, só existe a figura na sua modalidade dolosa. Objeto material é o local invadido, não é isso? E o objeto jurídico protegido é a intimidade, é a liberdade da pessoa, todos são crimes contra a liberdade da pessoa de ter quem quiser no interior de sua habitação, ter quem quiser ou não ter ninguém, não é? É a sua intimidade, protege-se a sua intimidade. Muito bem, gente. Em razão da circunstância do delito poder ser cometido por qualquer pessoa sem nenhuma qualidade especial, disse que é um delito comum. A doutrina classifica esse delito, gente, como um delito de mera conduta. Basta essa entrada na residência contra a vontade, que já está configurado o delito. Por isso que eles indicam como sendo um delito de mera conduta. É um delito de forma livre, não existe nenhuma forma específica de cometimento prevista em lei. Aqui é interessante que ele é um delito que pode ser tanto comissivo quanto omissivo. Se nós formos lá no caput, nós temos entrar, é comissivo. Permanecer, o que é permanecer? Permanecer é se omitir de sair. É aquele que está sendo determinado a ele para que ele saia da residência e ele se omite. Daí se diz que a permanência, na modalidade de permanência, trata-se de um delito omissivo. Esse delito pode ser instantâneo na entrada e pode ser permanente quando a pessoa se omite, né? A pessoa não sai, a pessoa permanece dentro da residência. Nessa circunstância, o delito é permanente. É um delito unissubjetivo, pode ser cometido por apenas uma pessoa. Não precisa necessariamente da concorrência de várias pessoas para o seu cometimento. Tem algumas observações aqui que devem ser feitas, gente. Nós temos a previsão do delito de violação de domicílio na modalidade qualificada. A modalidade qualificada, ela está no parágrafo 1º. Olha lá, se o crime é cometido durante a noite, durante a noite, em lugar ermo, né, um lugar de difícil acesso, ou com emprego de violência ou de arma. Aqui também nós não temos, não necessariamente precisa ser uma arma de fogo, fala simplesmente em arma, ou por 2 ou mais pessoas. Neste caso, o crime é qualificado e a pena passa a ser de 6 meses a 2 anos. Além de responder pelo crime de violência, correto? Além de responder pela violência. Se essa entrada se deu mediante violência, aí nós vamos ver em qual das figuras lá de lesão corporal se enquadra. Vai responder por violação de domicílio e pode responder por lesão corporal simples, grave ou gravíssimo. Beleza? E o parágrafo 2º, ele elenca duas causas excludentes de ilicitude que fazem com que o
a conduta realizada nestas circunstâncias, do inciso 1 ou do inciso 2, elas deixam de constituir crime. Está lá no parágrafo 3º. Como é que está previsto? Como é que está previsto lá no parágrafo 3º? Não constitui crime a entrada ou a permanência em casa alheia ou em suas dependências. 1. Durante o dia, com observância das formalidades legais para efetuar prisão ou outra diligência. Prisão ou diligência aqui entenda-se cumprimento de mandados de busca, mandados de prisão. 2. A qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de o ser, em situação de flagrante. Essas circunstâncias de exclusão do delito, elas já estão previstas, já são indicadas na própria Constituição Federal, né, gente? Acabei de ler aqui para vocês. A casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre, ou para prestação de socorro, prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. E, lógico, em caso de flagrante delito também, essa entrada pode ser realizada. E aqui, gente, nós ainda temos dois parágrafos no artigo 150, que devem ser mencionados. Olha lá, o parágrafo 4º, ele faz referência ao que se entende por casa e, portanto, o que pode ser objeto, o que deve ser respeitado para a não configuração do crime de violação de domicílio, o que deve ser respeitado para a não configuração de crime de violação de domicílio. E o parágrafo 5º vem a indicar o que não se entende como casa. Parágrafo 4º, o que se entende como casa, e parágrafo 5º, o que não se entende como casa. Ou seja, se for qualquer das instalações indicadas nos incisos 1, 2 ou 3 do parágrafo 4º, havendo a entrada ou permanência sem o consentimento do morador, em qualquer desses locais indicados aqui no inciso 1, 2 ou 3, nós vamos ter o crime de violação de domicílio. Se a entrada, ainda que contra a vontade, for em qualquer desses locais aqui indicados no inciso 1 ou no inciso 2, nós não vamos ter o crime de violação de domicílio, porque eles não são entendidos para efeito legal como casa. Vamos lá. Qualquer compartimento habitado entende-se como casa, e aqui qualquer compartimento habitado nós podemos indicar uma residência, um apartamento, uma cabana, todos são, se for um compartimento habitado, é entendido como casa. Oi? Um iglu. Não entendi. Um iglu? Um motorhome. Tem um amigo meu montando Esses caras é animado demais. Não é? Tem um amigo meu montando um aposento ocupado de habitação coletiva, se a gente estiver falando aqui de um quarto de hotel, de um quarto de motel, de um flat, seja lá o que for, é um local de habitação coletiva, mas se ele está, aquela parte ocupada é considerado casa. Compartimento não aberto ao público, onde alguém exerce a profissão ou atividade. Aqui, se nós estivermos falando de um escritório de advocacia, um consultório médico, é considerado casa para fins de incidência do crime de violação do domicílio. Vamos lá. E o que não é considerado casa para fins de cometimento do crime? Quando o inciso 1 fala em hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva, enquanto aberta,
salvo a restrição do inciso 2 do parágrafo anterior, quer dizer exatamente, nós estamos falando aqui de, pode ser um hotel, um motel, um flat, ou na área coletiva, ou em uma eventual, qualquer uma de suas eventuais quartos, unidades, desde que não esteja ocupado. Se não estiver ocupado, não entende-se como casa, ou se for alguma de suas áreas comuns, como playground, o restaurante, não é considerado casa para efeito de proteção do artigo 150. E também, e aqui são locais, aqui não tem dúvida nenhuma, né? Taverna, casa de jogos, são locais abertos aí ao público em geral, e essa é o que diferencia o conceito de casa para o que não vem a ser casa, é a circunstância de estar ou não aberta para o público em geral. Se está aberto para o público em geral, não é casa, portanto, não há possibilidade de incorrer no crime do artigo 150. Se não é aberto para o público em geral, considera-se casa e a sua entrada ou permanência contra a vontade de quem de direito constitui o crime de violação de domicílio. Beleza, gente? Algum questionamento aí? Alguma pontuação? Alguma sugestão? Bom, então hoje nós ficamos por aqui. Na próxima aula nós vamos falar sobre crimes de violação, violação de correspondência. Vamos ver se a gente fala também sobre violação de sigilo profissional, correspondência comercial. São delitos bem atípicos. É engraçado falar atípico, né? Todo fato é típico, pô. São delitos bem incomuns, de difícil ocorrência, ou de difícil responsabilização, até que difícil ocorrência não, né? É de difícil responsabilização, mas nós necessariamente vamos fazer referência a ele nas próximas aulas, ok? Gente, muito obrigado pela paciência. Na próxima aula, a gente está aí dando sequência à nossa matéria. Olívia, eu vou verificar, Olívia. Eu vou verificar. Verifico e te dou a resposta. Pode deixar. Até fazer constar aqui para eu não me esquecer. Boa noite para vocês, viu? Até a nossa próxima aula.